E aí, meu povo do canal Raposa News, bora para mais um vídeo nessa semana? Bora para mais um conteúdo, porque se você acompanhou os últimos dias, tá ligado, está uma semana para lá de recheada. E nesse vídeo não vai ser diferente, muita coisa pipocando, e quem vai te atualizar basicamente, né, sobre tudo isso é ele, Samuel Venâncio, tá bom? Antes de mais nada, eu já peço aquele likezão para você poder fortalecer aqui o nosso trampo. A meta é humilde, 300 joinha. 300, posso contar com a sua ajuda? Já hypa também esse vídeo, comenta, se inscreva, compartilha e bora ver o Samuel Venâncio. Vai falar bastante aí, né, sobre o Wesley. Inclusive, bora trazer para vocês aí, né, uma apuração complementar ao Samuel Venâncio a respeito do valor, né, de compra, né, caso depois do empréstimo o Cruzeiro queira adquirir o jogador do Al Nassr. Bora também falar, né, sobre volante. O Cruzeiro tá no mercado atrás dessa posição e temos atualização também. Então é o seguinte, bastante coisa, vem comigo. Com o primeiro treinamento do Gabriel Peck, hein? Chegou, já foi a campo, já trabalhou com o grupo, normalmente na Toca da Raposa 2, à disposição do técnico Arthur Jorge. A expectativa é de que o Gabriel Peck, ele possa inclusive ir com o Cruzeiro pro amistoso de domingo diante da equipe do Grêmio, às 5 horas da tarde. A bola vai rolar no Mané Garrincha, em Brasília. É o último amistoso do Cruzeiro nesta intertemporada. E aí, o Gabriel Peck podendo entrar nesta equipe. Vamos ver como que ele será utilizado aí pelo técnico Arthur Jorge. Claro que a ideia é um jogador de beirada pela direita, canhoto, como o Arthur Jorge queria, mas eu digo em termos de tempo e o que ele vai aprontar aí nesse duelo diante da equipe do Grêmio, caso seja a ideia do Arthur Jorge já levá-lo para este compromisso. O Peck até chegou a treinar um tempo com o Los Angeles Galaxy e depois parou por causa da negociação avançada e agora já indo a campo porque os testes físicos mostraram que a avaliação do jogador está bem positiva e por isso foi a campo normalmente. Por falar em Gabriel Peck, ele será apresentado nesta quinta-feira e a gente vai registrar a partir das 11 da manhã na nossa live da manhã. Na sequência ali já emendamos com a entrevista coletiva de Gabriel Peck e vai falar, claro, sobre essa disputa que rolou no mercado, sobre a negociação com o Cruzeiro, a vinda para Belo Horizonte, quando fica à disposição o segundo reforço do Cruzeiro anunciado nesta janela. O terceiro tem tudo para ser mesmo o atacante Wesley. Negociação em estágio avançado. Claro que só será jogador do Cruzeiro quando documentação começar a ser trocada, mas a informação que a gente tem é que é um processo bem avançado de fato. O jogador quer muito, já buscou referências. O Arthur Jorge teve um papel fundamental para conversar com diretores do Al Nassr, que são portugueses, e, repito, o estágio é avançado. Outros clubes tentaram o Wesley, é uma negociação de fato por empréstimo. Eu ainda não consegui, com sinceridade, confirmar se vai ser um empréstimo com opção de compra, com obrigação de compra, sem opção de compra, como que será a questão do salário. Todo mundo sabe que ele foi pro Al Nassr, uma negociação muito importante, tem um salário importante, mas o jogador quer muito vir para dar uma retomada, para buscar um espaço, para jogar em um projeto legal, e foi isso que fez com que o Wesley ele desse o aval para que a negociação ela avançasse. Então, vamos aguardar. A expectativa é de que até o final desta semana o processo de documentação possa ser iniciado entre os clubes. Claro que tem uma questão de fuso horário também para se resolver, mas de fato tem tudo aí para que o Wesley possa ser o terceiro reforço do Cruzeiro nesta janela de meio do ano. Tá falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos, Samuel Venâncio. Então tá aí, rapaziada, né? Temos essa informação importante do Samuel Venâncio a respeito dessa chegada iminente do Wesley, já até trazendo data de troca de documentos. Então
vai ser jogador do Cruzeiro por empréstimo, né? Aí o Samuel Venâncio ele não soube falar a respeito do valor, né, de compra do jogador, caso após o empréstimo o Cruzeiro queira ficar com o atleta, tá? Apuraçãozinha aqui pra vocês, tá? É uma apuração feita, né, com uma pessoa bem próxima ao jogador, tá? Que faz parte do staff do atleta, tá? Inclusive desde tempo de Corinthians, tá bom? 48 milhões de reais, 8 milhões de euros. Esse seria o valor que estaria nesse contrato, né? Após o empréstimo, caso o Cruzeiro queira comprá-lo. Então, seria o valor ali fixado de 8 milhões de euros, convertendo quase 50 milhões de reais. Confirmando esse valor, rapaziada, vocês acham que vale o investimento? Quero saber a sua opinião. Agora, bora trazer aqui um outro nome que pode chegar ao Cruzeiro, tá? Não é segredo pra ninguém, o Maior de Minas está atrás de um volante e um novo nome surgiu nessa posição, com as características que inclusive o Samuel deu a entender que o Cruzeiro vai atrás. Nada de jogador badalado na posição de volante. Vamos atrás de um jogador mais jovem, mais barato e ao mesmo tempo promissor. Que é o caso do Rômulo, que inclusive teve passagem, né, pela base do Cruzeiro, o ex-internacional atualmente no Tigres do México. Vamos lá, essa notícia ela foi dada em primeira mão pelo Radar da Bola e já teve confirmação do staff sobre isso, tá? O staff já confirmou. Novo nome monitorado pelo Cruzeiro. O volante Rômulo, atualmente do Tigres do México, está na lista de jogadores monitorados pelo Cruzeiro para reforçar o elenco. A diretoria segue atento ao mercado em busca de oportunidade para fortalecer o meio-campo e o nome de Rômulo aparece entre os atletas observados pelo clube. Aí o jornalista Dan Abreu, ele conversou com uma pessoa da diretoria do Cruzeiro e com uma pessoa do staff do Rômulo. Segundo o Dan Abreu, a pessoa que ele conversou ligada ao Cruzeiro disse que nesse momento o Cruzeiro não tem interesse no Rômulo. Mas o staff cravou, confirmou que sim, o Cruzeiro consultou a situação, né, do Rômulo no México. Então, a gente tem a confirmação do staff e a desconfirmação da diretoria do Cruzeiro. Pode ser que a diretoria do Cruzeiro tenha tentado dar aquela, né, desmentida para dar a famosa despistada, mas fato é que o staff cravou esse interesse. Bora ver. O Rômulo não é o único jogador, né, que se enquadra nessas características. Tem outros também que se enquadram e a gente vai ficar de olho porque é fato, o Cruzeiro precisa de um atleta para essa posição. E aí, rapaziada, a gente encerra o nosso vídeo falando sobre isso daqui. Olha só, hein? O Paulo Brax, diretor do Atlético, né, diretor de futebol do Atlético, nessas últimas horas, em entrevista ao canal oficial lá das Frangas, ele cravou, né, que, assim, né, pra tentar, de certa forma, dar uma elogiada no seu próprio trabalho e falar, né, do mercado do Atlético, ele falou que no início do ano, quando o clube alvinegro contratou o Renan Lodge, o Atlético naquele momento venceu uma concorrência local, né, para contratar o lateral esquerdo. Deu a entender que venceu uma concorrência do Cruzeiro, que também naquele momento disputava a contratação do jogador. É óbvio, né, que o Cruzeiro é bem improvável que se posicione sobre essa situação, se realmente ela aconteceu ou não. Mas é curioso, né, não deixa de ser curioso que o Lodge poderia ser jogador do Cruzeiro. Eu posso dar minha opinião e lembrar que no início do ano, o Cauã Prats já negociava com o Borussia e o Kaique tinha uma negociação inicial com o Como. Depois, no final das contas, a negociação do Prats com o Borussia, ela foi desenhando até um desfecho positivo para a venda. E a do Kaique foi se desenhando para um desfecho negativo. E aí, no meio do ano, né, o jogador e o clube italiano voltou a se falar, voltaram a falar com o Cruzeiro e aí sim teve o desfecho. Mas no início do ano, o Cruzeiro chegou a negociar os dois laterais esquerdos. Então, pode ser que nesse momento o Cruzeiro foi atrás realmente do Renan Lodge, que estava no imbróglio com o Al Hilal na época.
mas é uma incógnita, né? Bora ver se alguém consegue apurar o Samuel Venâncio, quem sabe o HG, quem sabe alguém consegue trazer uma apuração sobre essa situação, se de fato ela aconteceu ou não. Beleza? E você que chegou no final aqui desse vídeo, deixa o likezão para alcançarmos a meta que tá passando aqui em cima. Hype o nosso conteúdo, fique com Deus, até a próxima, Nação Celeste, tamo junto!